Nessa mesma cadeira aí, algumas horas antes, o Luiz Roberto Barroso, que foi entrevistado aqui também, falou uma pergunta que eu fiz, que dizia que talvez, ele falou muito que a vida às vezes tem revés e ondas do mar, que acerta e erra, e ele se reconciliar com Gilmar Mendes tinha sido um acerto. E eu fiz uma provocação se a posição dele com a Lava Jato tinha sido um erro. E ele deu uma declaração, foi uma declaração que eu não vou dizer aqui que foi uma meia-culpa, porque não foi, nem ele falou meia-culpa, mas fez uma retrospectiva dizendo que, de fato, a Lava Jato teve 5 momentos, segundo ele, me ajuda Guilherme, né, que teve a condução coercitiva do presidente Lula, teve o PowerPoint, teve a divulgação do diálogo da presidente e a divulgação da delação na véspera da eleição do Palocci. Que isso aí deixou a ele claro que a operação é uma operação política. Você percebeu isso em que momento, bem mais para trás? Mas qual foi o momento que você percebeu isso? Olha, eu fui advogado do Alberto Seff no primeiro dia da operação. Quando surgiu a operação, que é Lava Jato, é por causa de um posto em Brasília e tal, o Alberto me ligou, e eu comecei a advogar para ele, nós estamos falando de 2014. Em setembro eu entrei com um habeas corpus que eu anularia tecnicamente a operação. E aí ele travou. Ele, Moro. Ele, o Alberto e o Seff. Porque o Sérgio Moro e os seus procuradores adestrados pressionaram ele para me destituir. Então, em setembro, sentado no Café de Fora em Paris, eu fiz uma petição desistindo do habeas corpus por pressão deles. Setembro de 2014. Setembro de 2014. É inacreditável isso. E agora o Alberto me procurou. Eu conversei com o Cacai algum tempo depois, na prisão do Joesley Batista. Ele era advogado do Joesley, foi assim que eu conheci o Cacai. Eu tô falando de mim enquanto repórter, tá, gente? Vamos, gente! Vamos contribuir aqui com superchats, com Pix, com as contribuições que vocês podem, meus queridos e queridos. Vamos lá para a gente poder fazer bem o nosso trabalho, meus caros e minhas caras. A gente precisa do apoio de vocês. O Youssef e disse: Cacai, você foi o cara que mais combateu a Lava Jato. Você foi o cara que teve coragem de fazer o combate. E agora nós temos chance de botar o prego no caixão. E eu entrei com a petição em nome dele, imagine, 10 anos depois. E ganhamos uma decisão do ministro Toffoli, que, para minha alegria, ela reconstituiu e replicou toda a minha petição de 2014 no Café de Flor. Há 11 anos atrás. Você imagina. Então, assim, eu sou muito tranquilo em relação à Lava Jato. Eu fiz o bom combate. O ministro Luiz Roberto Barroso, eu tive muitos embates com ele. O ministro é meu irmão, eu amo ele, adoro ele. Intelectual de primeira linha, meu amigo antigo e tal. Mas tivemos muitas divergências, faz parte do jogo. Especialmente no julgamento do Conselho Nacional de Justiça, onde o ministro Salomão demonstrou com muita técnica e muita prova que aquilo que eu dizia sem prova e que poderia ter sido processado, não foi porque eles sabem que são bandidos. Desculpa a expressão, eu não gosto dessa expressão. Mas é incrível. O Conselho Nacional de Justiça, numa sessão plenária, presidida pelo Barroso, que foi vencido, disse que a República de Curitiba tinha cometido crimes de peculato, corrupção e organização criminosa. Isso nunca foi julgado. Mas foi dito no Conselho de... Decidido plenário. O Barroso perdeu essa votação. Então, assim, a minha admiração pelo Barroso é enorme. Meu amigo, e agora fora do Supremo, espero voltar a ter com ele uma relação mais... Porque eu sou muito criterioso, assim. O cidadão está lá como ministro Supremo, tem que ter uma certa reserva. Mas ele é meu amigo de muito antes disso.
E nós ganhamos lá o Conselho Nacional de Justiça. E, infelizmente, o Procurador-Geral da República nunca mexeu com isso, nunca levou isso adiante. Poderia ter levado. Não, poderia, não. Deveria ter levado. Inclusive, assim, quando eu entrei com a ADC 43, a Ação Direta de Constitucionalidade, para enfrentar a questão da liberdade em segundo grau, não era pensando no Lula, era pensando na questão específica, olha só, da podridão do sistema penitenciário brasileiro. Só que a ministra Carmen, que não queria julgar, porque não queria libertar o Lula, segurou tanto tempo que virou a ação do Lula. O Lula foi solto não pelos habeas corpus dos seus excelentes advogados, mas por essa ação que nós entramos. Daí, olha como o mundo é complexo. O Lula foi libertado quando nós ganhamos uma ação, e aí eu tenho que fazer uma homenagem ao ministro Toffoli, porque ele falou comigo, Cacai, a ministra Carmen Lúcia não vai voltar isso para julgar, que é um erro do Supremo. O Supremo, a pauta, você conhece o Supremo tão bem, a pauta ela é do presidente, isso é errado. 50% tem que ser do presidente, 50% tem que ser colegiado. E aí o Toffoli disse, quando eu assumir, eu boto para votar. Botou e a gente ganhou e o Lula foi solto. Cacai, esse mesmo Lula foi o destinatário de uma carta que você, no início desse ano... Não, no início desse ano não. Vou falar. No dia do lançamento do Lisboa Connection, que a gente fez um jantar na sua casa, você gentilmente abriu as portas do Palácio do Cacá. Você publicou uma carta dirigida ao Lula, chamando ele a fazer mudanças no governo, conclamando, né, se colocando na carta como um entusiasta, um aliado, um parceiro, enfim. Mas uma carta Bom dia, crítica. Socorro! Queria te pedir para você contar a história dessa carta e se depois disso você voltou a falar, ainda que por meio de interlocutores com o presidente. Isso é uma história interessante, porque assim, eu sou advogado, mas eu sou, evidentemente, um ator político. Eu advoguei para 4 presidentes da República, para mais de 90 governadores, para centenas de senadores e ministros e tal. E muitas vezes em Brasília eles querem que eu seja candidato. Toda eleição me procuram para ser candidato ao Senado e tal. Eu nunca serei candidato. Assim como na primeira eleição do Lula, quando o Lula ganhou, Fabiana! dezembro de 2002, estava sentado eu, Márcio Tomás Bastos, Zé Disseu e Lula, faltando 10 dias para assumir o governo. O Márcio perguntou, Cacai, o que é que você quer assumir? Eu falei, Márcio, a única coisa que eu admitiria fazer é ser ex-ministro do Supremo. Se eu pudesse ser ex-ministro, porque eu acho ser ministro uma chatura enorme. Eu jamais seria juiz. Então eu tenho uma postura muito fácil. 136, gente. E eu acompanhei muito, evidentemente, todo o governo Lula. E eu senti muita falta de uma questão que talvez as pessoas não possam entender, que é uma sensibilidade. O que o Lula tem de melhor? Além de ser um gênio político, além de ser talvez a pessoa que mais tem a percepção da história do Brasil. O Lula é uma coisa inacreditável. É algo incrível. Assim, uma vez eu estava conversando com Ciro Nogueira, agora eu sou advogado Ciro, meu amigo, ganhei 9 inquéritos dele, falei com ele assim, devia ter ganhado 8, deixado 1 para você ficar com juízo. E ele falou assim, eu falei, Ciro, por que você não foi? O Lula te chamou para conversar? Ele falou assim, Cacai, não dá para conversar com o Lula, se ele botar aquela mão quente na minha nuca, eu cedo. Então, assim, o Lula é uma pessoa que no mundo não existe igual. Realmente não existe. A figura que saiu lá de onde saiu, com todas as dificuldades, é uma figura inacreditável. Eu tenho orgulho de ter tido momentos muito próximos dele, assim.
Por exemplo, agora ele me ligou que quando o Lula ganhou a primeira vez, a gente estava numa piscina em Búzios, e ele falou assim, amanhã eu saio para ganhar, fazer campanha. Eu falei, não vai perder de novo, Lula, porra. Ele disse, não, eu vou ganhar, e se eu ganhar, eu quero comemorar a minha diplomação no Piantella. Piantella era o meu restaurante, que era o maior lugar do Brasil e tal. E aí, no dia que ele ganhou, pô, tinha esquecido essa conversa de bêbado em piscina. Vocês dois de sunga. Eu imaginei a cena. Todo mundo de sunga. Eu imaginei a cena. Todo mundo e tal. E aí, ele me liga e fala, hoje tem posse. E eu não vou à posse, porque ninguém vai... Eu não vou à posse em Brasília, é muito chato. É uma tradição minha não ir à posse. É disso. Você está lembrado que hoje tem... Eu falei, presidente, então... Eu falei, você vai à posse, é minha posse. Aí eu falei, lógico que eu vou, presidente. E aí cheguei lá, ele me abraçou carinhosamente, aquele jeitão dele, e falou, tá lembrado do almoço? Eu falei, claro que todo mundo tinha lembrado. Porra, eu... E aí, a vantagem de ser dono de restaurante. Eu liguei porque eu falei assim, ó, fecha a parte de cima, nós vamos fazer lá uma festa para 30 pessoas. E foram todos os ministros para lá e tal. Bem, foi o dia mais importante do Piantella. Bem, passados tantos anos, o Lula me liga, eu estava em São Paulo, e falou, Cacá, você me deu sorte. No primeiro mandato, eu quero fazer a comemoração agora na sua casa. E nós fizemos na minha casa, a comemoração. Então, essa é uma relação carinhosa que eu tenho, respeitosa. Eu não me aproximo muito e tal. Mas eu senti que muitos amigos meus estavam dizendo da falta que fazia esse Lula mais próximo. Então, eu, talvez inadvertidamente... Sabe o que acontece, Guilherme? Eu sou advogado, eu não tenho vontade política específica, eu jamais serei candidato a nada. Todo ano insisto, dizem, quer ser candidato ao Senado? Eu não quero ser candidato a nada. Não quero mostrar proximidade. Eu quis dizer o seguinte, olha para nós, olha para quem está aqui, entendeu? Isso foi recebido, por exemplo, eu fiz essa brincadeira, sei lá, uma carta aberta, não tem essa pretensão, e saiu na imprensa. Esse aqui é o problema hoje em dia, você não tem mais nada pessoal, né? E eu recebi 13 manifestações de ministro do Estado, 13, dizendo, Cacá, você está dizendo o que eu queria dizer. E eu notei o seguinte, opa, pegou uma dimensão que eu não queria. Eu não vou dizer que tal ministro me apoiou, não, porque aí você cria um problema político. Uhum. Eu disse uma coisa que para mim era uma verdade naquele momento, fiz por querer que as coisas funcionem, entendeu? Eu tenho uma vantagem enorme, eu não tenho um cargo que eu indiquei no governo. Eu tô falando com o Cacá nos bastidores, esse livro aí sobre os cafés em Paris, acho que ele vai mandar um exemplar pra gente. Vamos falar dele aqui no canal, viu, gente? Vamos lá. Eu não frequento o Palácio. Vamos pingar, gente. Eu nunca fui ao Palácio da Alvorada. Eu tenho uma visão completamente estranha das pessoas que se aproximam dos governos. Sim. Ninguém acredita nisso. Pouco me lixando. Se você me encontrar num sábado à tarde, você vai me encontrar na minha casa ou num restaurante, tomando um vinho com os meus irmãos, meus amigos e as pessoas que eu amo. Eu não vou a palácio. Eu não aceito convite para palácio. Você, veja bem, eu nunca fui ao Palácio da Alvorada. Fui convidado 30 vezes. Nunca fui. Não é o meu espaço. Então eu acho que tenho liberdade para dizer o que eu penso. Acho não, tenho e digo. Isso é que me faz ter a tranquilidade de saber o seguinte, eu não sou dono da verdade.
mas eu participo da discussão do que é importante para o país. E gosto disso. Fala galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês. Vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!